Cafarnaum Tupiniquim, prefácio. Até onde estamos dispostos a abdicar de nossa liberdade em troca de segurança? Luiz Nunes, que é o protagonista do romance. Eu contemplo com reverência soberana que age de todo o povo americano, que declarou que sua legislatura deve fazer nenhuma lei respeitando um estabelecimento da religião ou proibindo seu livre exercício, assim construindo um muro de separação entre igreja e Estado. Thomas Jefferson, Carta à Associação Batista de Danbury, em 1802. Escrever Cafarnaum Tupiniquim foi uma jornada de imersão profunda nas complexas dinâmicas de liberdade, opressão e resistência. Desde os primeiros rascunhos, eu percebi que para construir uma narrativa robusta e verossímil, seria necessário não apenas elaborar personagens e cenários, mas também mergulhar nas teorias políticas e filosóficas que discutem o papel do indivíduo frente ao poder. John Stuart Mill, com sua defesa das liberdades individuais em Sobre a Liberdade, foi uma das influências centrais para a concepção dessa teocracia distópica que emerge nessa cidade fictícia que eu criei, chamada Aracira. A ideia de Mill de que o poder só deve ser exercido sobre um indivíduo contra sua vontade para prevenir o dano a outros, guiou a criação de um regime que, sob o pretexto de proteger e guiar, restringe severamente a liberdade dos seus cidadãos. A opressão sistemática e a sujeição das mulheres também estiveram no cerne das minhas pesquisas. A crítica de Mill e Harriet Taylor em A Sujeição das Mulheres, onde denunciam as restrições impostas às mulheres como barreiras ao progresso social e ao desenvolvimento humano, influenciou profundamente a trajetória das minhas personagens femininas. A busca delas por liberdade e autoafirmação ia além do espaço físico limitado pela redoma, representando uma luta contra a opressão institucionalizada e os papéis sociais impostos, refletindo o confronto defendido pelo casal inglês entre conformismo e liberdade pessoal. A narrativa de Cafarnaum Tupiniquim também foi moldada por outras influências filosóficas, como as discussões de Hannah Arendt sobre a condição humana. Arendt ela argumenta que a liberdade se manifesta na capacidade de agir e de iniciar algo novo. Em Aracira, onde todos os pensamentos parecem monitorados, a ação de Luiz Nunes e dos outros personagens emerge como uma forma de resistência e afirmação de suas individualidades. Já a introdução das tecnologias de vigilância e controle social foi inspirada pelas teorias de Michel Foucault sobre o poder disciplinar, especialmente em vigiar e punir. O uso das inteligências artificiais pela teocracia malcutista como mecanismos de monitoramento ecoa o conceito Foucaultiano de panóptico, onde o controle eficaz se dá não pela presença física, mas pela internalização da vigilância, a sensação que estamos sendo constantemente observados. Durante o processo de escrita, a reflexão sobre o papel da religião na sociedade e a ascensão das teocracias como resposta à crise foi inevitável. Antes de eu cursar letras, a minha formação era em ciências da religião, então eu tenho uma bagagem nesses conceitos. O livro, portanto, ele se inspira nas teorias sociológicas de Emily Durkheim sobre o suicídio e de Max Weber sobre a influência das religiões na formação dos sistemas de poder. Além, obviamente, embora eu não seja muito adepto dessa teoria, análises críticas de Karl Marx sobre o uso da fé como ópio do povo. A religião em Aracira, ao invés de oferecer um refúgio espiritual, ela se transforma em um instrumento de controle, reforçando assim a submissão dos seus cidadãos. A criação desse universo fictício de Cafarnaum Tupiniquim não se restringiu apenas ao plano teórico, mas também exigiu um certo tipo de pesquisa histórica, ainda que limitada, eu não sou historiador, mas para compreender como as democracias se transformam em estados totalitários. A Revolução Islâmica no Irã
e a ascensão do nazifascismo da Europa serviram como base, não estou dizendo que eu copiei tudo de lá, mas foi uma certa base para contextualizar a distopia geopolítica da trama, analisando como diferentes sociedades adotaram regimes opressivos em troca de uma promessa de segurança. A construção do protagonista foi crucial para equilibrar o desenvolvimento filosófico e político desta narrativa. Suas lutas externas e internas refletem a angústia de viver em uma sociedade onde, para muitos, a liberdade é um conceito obsoleto e o vazio existencial a norma. Cada palavra e escolha dele, ao longo da trama, são carregados do peso dessa busca por algo além das paredes invisíveis dessa redoma. Por fim, Cafarnaum Tupiniquim é mais do que uma narrativa distópica. É uma reflexão sobre os limites do indivíduo e a sociedade, do cidadão e do Estado, do sagrado e do profano, da predestinação e do livre-arbítrio. Ao escrever esse romance, meu objetivo foi questionar os medos e dilemas que já se insinuam em nossa realidade, explorando até onde estamos dispostos a abdicar da nossa liberdade em troca de segurança. Não se trata de um guia moral, mas de um convite para o leitor embarcar em uma jornada de incertezas e resistências, questionando o papel na qual desempenhamos na construção do mundo em que vivemos e deixaremos para as futuras gerações.